Então, voltando aqui, a gente vai trazer agora mais algumas questões sobre o que as pessoas entendem que é mais difícil, né? Ressignificar as crenças. A gente falou lá atrás sobre racionalizar, então a gente vai retomar esse assunto aqui para a gente trazer uma outra possibilidade também de você ressignificar a crença, lançando luzes sobre ela, né? E lembra que nós falamos de você fazer a lista das suas crenças e racionalizar. E a primeira pergunta é: vamos imaginar que você coloca o seguinte: eu não consigo realizar o meu sonho. Nós tínhamos falado lá atrás. É realmente verdade que você não consegue realizar o seu sonho? No módulo passado, quando nós falamos sobre forças de caráter, sobre valores, sobre habilidades e competências, agora você tem mais elementos para responder essa pergunta. É realmente verdade que você não consegue realizar o sonho? Ok. E que conhecimentos você já tem que provam exatamente o contrário? Então, todo esse processo de autoconhecimento que você vem fazendo desde o módulo 1 vai te ajudar agora nesse processo de racionalização. E é o que a Sandra colocou: se alguém consegue, eu também consigo, não é verdade? Então, a gente tem que também olhar para o nosso sonho e buscar o conhecimento para verificar o seguinte: tá, quem conseguiu fazer algo semelhante? O que essa pessoa fez que eu ainda não fiz? Então, você vai começar a se fazer perguntas a partir de histórias de outras pessoas, que nós também vamos estudar no próximo módulo, lá no Quem Me Inspira. Mas é importante que você já veja que sonho é esse que você tem e quem conseguiu fazer de forma mais eficiente algo parecido no mundo, para você se inspirar nessas pessoas, não é? E aí, olhando para isso, você vai ser capaz de definir alguns passos que você pode dar até para a gente construir o seu roadmap para a realização do seu sonho lá na frente, tá? Ok. Queres falar algo sobre esse assunto aqui, Sandra? Eu quero falar assim, às vezes a gente é, fica focado naquilo que a gente quer e não conseguiu realizar. Mas a gente se esquece de ver por que a gente realizou aquilo onde a gente está. E eu vou explicar por quê. Eu nunca esqueço uma pessoa que eu atendi uma vez, que ela chegou e falou assim: mas eu não me formei, eu não trabalho, eu não consigo, eu queria ser médica e não fui ser médica, e eu não consegui fazer isso. Beleza, tá bom. Quando você desistiu de ser médica? Foi quando eu resolvi que eu gostaria de ser mãe. Tá. Então, naquela época lá atrás, qual foi a sua escolha? Eu escolhi ser mãe. E como é que foi isso? Isso foi o que você escolheu? Foi. E você fez isso? Sim. E lógico, depois dos filhos criados, ela estava lamentando por não ter sido médica. E aí, e tudo bem a gente priorizar, a gente mexer nas nossas prioridades. Mas nós não podemos subestimar o nosso poder de realização. Quando ela decidiu ser mãe, ela encontrou, naquela época, a única forma dela ser mãe era encontrando o marido. E casando e se tornando mãe, né? E aí ela queria tanto ser mãe que ela foi mãe de 3 filhos. Criou os 3 filhos. E muito bem criados, que eles partiram para a vida. E aí, óbvio, você começa a pensar num monte de coisa que você não fez, né? Mas naquele momento, a escolha dela era constituir uma família, era ter filhos. E o caminho, ela escolheu ter filhos. O caminho para a realização de ter filhos era constituir uma família. Era encontrar um companheiro, namorar, noivar, casar, engravidar, gestar e maternar. E aí, quando você faz esse caminho de volta, você vê a força de realização que você tem. Parece, mas não tem nada a ver, e o que eu não quero fazer? Não, e o que eu desejo fazer que eu não fiz? Porque você ainda não escolheu. Você não fez efetivamente porque você ainda não escolheu.
E escolher no sentido de colocar aqui e ter as atitudes coerentes para a realização disso. Se você deseja alguma coisa e está aqui e precisa e sabe que precisa fazer isso daqui para chegar lá e você ainda não fez, é porque aqui existem algumas crenças. Por exemplo, sou muito velho. Hã? Por exemplo, né? Já sou muito velha para fazer medicina. Eu tive um aluno de direito que tinha 70 anos. O curso é muito caro, eu não vou conseguir, enfim, uma série de coisas. Exato. E tem uma coisa, que é uma outra dicasinha, uma outra perguntinha que eu vou deixar aqui. A nossa mente, ela nos dá mais daquilo que a gente pensa. Então, assim, aquilo no que eu foco abunda. Coloquem isso na cabeça de vocês. Aquilo no que eu foco abunda. Se eu estou pensando no que está, eu estou focando no que está de errado na minha vida, o que está de errado na sua vida vai abundar, vai prosperar. É isso que você deseja que prospere na sua vida? É o que está de errado? É o que você acha que está de errado? Não, não é. Então, comecem a se perguntar o que há de certo em mim que eu não estou percebendo e que, se eu perceber, vai fazer total diferença na minha vida. Essência divina que vive em mim mostra o que há de certo em mim que eu não estou percebendo e que, se eu perceber, vai fazer total diferença na minha vida. Façam isso que vocês vão ver, vocês vão perceber, vocês vão vivenciar a diferença disso na vida de vocês. Cada vez que você for julgar você, cada vez que você for se julgar, olha, pega uma liguinha, de verdade, uma liguinha. Aqui é uma pulseira porque eu estou sem a liga agora. Uma liguinha, um elásticozinho do cabelo. Está aqui no seu pulso. Cada vez que você for se julgar, você troca ela de lugar e fala: universo, essência divina que habita em mim, que sou eu sou, o que há de certo em mim que eu não estou percebendo, que, se eu perceber, vai fazer total diferença na minha vida. E aí você vai percebendo quantas vezes você vai trocar essa pulseira. Só que eu não escolho só que você perceba, mas eu escolho que você coloque algo diferente nisso. Então, eu escolho que você vá mudando o seu mindset. Você vai saindo daqui e vindo para cá. Você saia daqui e venha para cá. Trazendo o quê? Mais consciência da potência que você é. Mais consciência do que há de certo em você. Mais consciência da sua potência. Mais consciência até do que há de certo. De certo, lembra do promotor do bem-estar, de criar mais para a vida, nesse sentido? Do que há de certo naquele desafio que você está vivendo naquele momento. O que há de certo me confrontar com essa crença. Nesse momento, o que há de certo nisso, universo? O que há de certo nisso? Essência divina da minha alma. Essência desse meu ser infinito. Mostra o que há de certo. Vocês vão ver como esse caminho vai ficar mais fácil. Muito gentil e amorosa você, Sandra, de pegar a liguinha e trocar de braço. Eu aprendi de uma forma diferente, mais dura, viu? Eu aprendi no meu curso de coaching que você coloca a liguinha aqui e toda vez que você percebe uma crença que você quer ressignificar, você puxa a liguinha. Vai pegando. Eu prefiro o caminho do amor que você acabou de sugerir. Gratidão. Muito legal. Então é isso. Vamos lá, gente. A gente vai trazer agora um slide e aí eu queria relembrar você o que nós falamos lá no primeiro módulo, de que você é luz, né? E se você é luz, tudo que você cria só pode ser luz. A questão é que, às vezes, nós nos esquecemos de que nós somos luz. Então, nós precisamos relembrar, como relembramos você no primeiro módulo, e você precisa relembrar tudo que você cria. E é incrível, né? Eu fiz um curso recentemente, e nesse curso eu aprendi que nós somos, como a Sandra colocou, nós temos uma assinatura vibracional, uma assinatura quântica,
que é uma frequência específica, não é? E quando nós sentimos uma emoção muito forte, sabe quando o seu corpo treme? Você cria uma frequência diferente, separa-se de você, uma frequência diferente. Quando ocorre essa separação, essa frequência fica ali. E todas as vezes que você visita esse lugar novamente, ou seja, sente essa mesma emoção, uma situação parecida, você vai alimentando essa frequência, até que chega um momento em que ela adquire consciência. E o que acontece? Essa sua crença, né, que adquiriu consciência, ela passa a ser, ela é alimentada dessa mesma emoção que a criou. Então, o que vai acontecer? Ela vai passar a influenciar você a entrar de novo naquele mesmo processo, sentir aquela mesma emoção para poder alimentá-la. E é por isso que a gente tem que olhar para isso com cuidado, né? Então, pode ser que você esteja, por exemplo, sempre esteja num processo desarmonioso com um filho específico, com um marido, com uma pessoa específica. Então, isso vai alimentando e vai trazer você de novo para esse lugar. Então, aprendi, né, com o Rex Thomas, no curso da Escola de Mistérios Existenciais, que, na verdade, não tem nada de mistério, que, na verdade, apenas ensina o que é a nossa essência e como é que funciona a vida, que nós esquecemos de tudo isso e aprendemos coisas que apenas nos distraem da nossa essência. E ele ensinou uma técnica que tem funcionado muito bem para mim. E aí nós resolvemos trazer isso para você aqui, porque ela é uma técnica muito simples de se utilizar. Então, por exemplo, eu consegui identificar entre as minhas diversas crenças, e elas são muitas ainda, porque todos nós estamos nesse processo de ressignificação, uma crença muito forte, que é a crença da escassez. Graças a Deus eu estou conseguindo cada dia mais diminuir isso. E a gente percebe isso quando a gente está prosperando, né, Sandra? Então, a gente percebe que o mundo está mudando quando a gente está ressignificando as crenças. Então, eu até resgatei aqui para poder ensinar vocês. Qual que é a ideia? Lembra da lista de crenças que nós pedimos para você fazer? Você vai pegar uma folha de papel em branco, vai fazer um círculo, né? E aí você vai escrever, certo? Você vai escrever a sua crença dentro desse círculo, certo? E uma vez que você escreve essa crença dentro do círculo, qual que é a ideia? Você vai colocar os 2 dedos, esses 2 dedinhos aqui, certo? No meio do círculo, ok? E você vai repetir de forma emocional. Não basta simplesmente ler o que está colocado aqui no slide. Você vai dizer, feche os olhos e diga, eu te vejo. Sinta, né? Sinta a emoção que você... O que você está sentindo aqui quando você olha para essa crença e diz que está vendo ela. Então, você repete, eu te vejo. Eu sou luz e você também é luz. Eu sou amor e você também é amor. Lembre-se que você é luz. Lembre-se que você é amor. Eu sou livre e eu te libero. Pode ser que essas frases apenas sejam suficientes para você liberar uma crença. Mas se você perceber que ela está resistindo, você pode completar dizendo, eu sou maior e você é pequeno. Porque veja, se você a criou, você é maior e ela é pequena. Então, você tem apenas que lembrá-la disso. Então, procure, né, pegar cada uma das suas crenças que estão lá na sua lista, fazer esse exercício, e aí você pode repetir essas frases aqui até você sentir leveza no seu corpo. A Sandra já ensinou para a gente como é que a gente percebe, né, como é que a gente sente que está leve. Então, quando você sentir que está leve, não precisa mais fazer com essa crença. Aí você simplesmente rasga o papel, ok? Respira, toma uma água e depois repete com outras crenças até que você vai se libertando de todas elas. E o mais importante,
continue a vigiar, né? Continue a vigiar para quê? Para você não criar novamente essa crença. Porque as situações vão ocorrer, eventualmente, e é você que escolhe criar essa crença ou não, porque é você que escolhe que emoção você quer sentir quando você está lidando com uma determinada situação. Faz sentido? Como é para você, Sandra? Total sentido. Total sentido. Né? E uma maneira de você perceber, né? É isso, é você se observar também nas pequenas coisas. Mais uma vez a gente traz. Se observa, se desloca um pouquinho de você e observa você se observando Percebe. nas pequenas coisas. O efeito disso, você pode olhar lá e falar assim, essa crença, qual o efeito dessa crença? Ah, essa crença, isso assim, 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 ok. Ela me faz fazer isso, eu não faço, ou não fazer isso e tal. Começa a observar se de repente você já está passando a fazer aquelas coisas que ela te limitava, né? E quando você vai observando isso, é como se você fosse se retroalimentando da própria liberdade que ela te traz. Perfeito. Né? Isso, não é? Então, para mim tem sido libertador trabalhar essas crenças de uma forma tão leve. Então, essa é apenas mais uma das técnicas que a gente quer passar para vocês. E a próxima técnica aqui é uma técnica já mais conhecida, né? Possivelmente você já fez isso muitas vezes na sua vida, que é a prática das afirmações. Mas é importante que você faça, né? Por exemplo, no módulo passado, você descobriu quais são as suas forças principais. A partir delas, afirme isso para você. Então, o que, que você descobriu nos testes de forças que você fez? O que, que você descobriu no teste de valores? Então, reafirme isso todos os dias, porque isso vai te empoderar e vai te fortalecer para realizar o sonho. Então, você é inteligente? Então, diga, eu sou inteligente, eu sou luz, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou capaz, né? Eu sou leve. Então, o que que você quer ser? Principalmente, o que que você escolhe ser para realizar o seu sonho? E vai, então, fortalecendo e se empoderando a partir disso. Agora, tem uma coisa que, às vezes, as nossas crenças, elas são tão fortes que quando você diz, eu sou capaz, a sua mente ainda não aceita. Ela vai trazer para você exemplos de momentos em que você não foi capaz, ao invés de focar no que a Sandra falou, de olhar para o que você foi capaz de realizar. Isso pode acontecer. Então, a gente trouxe aqui uma outra possibilidade, que são chamadas afirmações, que, na verdade, isso foi criado por Noah St. John, no livro Código Secreto do Sucesso. E como é que funcionam as afirmações? Ao invés de você repetir, né, para você que você é inteligente, você vai fazer uma pergunta. Porque nesse caso, o seu cérebro, ele não, a sua mente, na verdade, né, ela não vai criar objeção e ela não vai trazer fatos contrários. Quando você faz a pergunta, ela vai buscar os casos e aquelas, oh meu Deus, vamos lá, vamos voltar aqui. Quando você faz uma pergunta, a sua mente não vai criar uma objeção e trazer casos que comprovem, meu O Deus, contrário. o contrário. O contrário. Né? Ok, então você vai perguntar, por que eu sou tão inteligente? A sua mente vai fazer o quê? Vai buscar fatos e situações. Capaz que você é inteligente. Você não viu, não? Você não viu, não? Aquela nota naquela prova que você tirou, não? Capaz, né? Capaz. Exato. Quando você faz a afirmação, pode acontecer isso, não é? Mas no caso da afirmação, vai ser exatamente o contrário. Você diz, por que eu sou tão inteligente? Ah, porque você tirou 10 naquela prova de biologia, mesmo que você tenha tirado 3 na de matemática. Ele vai pegar as situações em que isso se comprovou na sua vida. E aí isso te fortalece. E se você ainda quiser melhorar ainda mais, sempre é possível, gente. Sempre pode melhorar. Por que é tão fácil, a partir de agora, eu me sentir inteligente? Lembra que a crença fala a respeito de como você se sente?
Então, quando eu falo, por que é tão fácil a partir de agora, não tem como o cérebro criar objeção, porque a partir de agora, ele não está dizendo que sempre foi assim. Então, por que é tão fácil a partir de agora eu me perceber inteligente, eu me sentir inteligente? Né? Para de Porque viver aí o no que vai passado. acontecer? Você vai viver, você vai trazer para você recursos. Que por que é tão fácil? Lembra da comunicação de essência com o Google Verso? Então, as coisas começam a aparecer, começam a vir oportunidades, você começa a se lembrar. É assim, é assim. Por que é tão fácil a partir de agora eu me sentir inteligente? Eu perceber a minha inteligência. Lembra que a gente tem a opção de fazer a mente trabalhar para cá ou fazer a mente trabalhar para cá, em prol de mais ou em prol do menos. É uma escolha. Enquanto não é natural ainda, enquanto não é automático, entre aspas, automático é a gente viver aqui, em função da nossa história do cérebro reptiliano, enfim, de toda a nossa história de sobrevivência de espécie. O natural é estar aqui. Mais para frente, eu acho que a gente vai ter oportunidade também de falar sobre isso. Ou então, numa próxima jornada, né? Mas, assim, aqui a gente ainda precisa exercitar. Então, quanto mais recurso a gente trouxer para o diamente, para diariamente a gente estar positivando a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, melhor para virar a chave do nosso mindset. Perfeito. E aí a gente pode continuar falando sobre isso, né, Sandra? Aqui nesse próximo slide, que está falando da teoria das emoções. Quando você fala da consciência aí, da gente lembrar que isso é um ciclo, tá vendo? Uma coisa levando a outra. Então, quando eu tenho um pensamento, né? Esse pensamento vai gerar em mim uma emoção. E essa emoção, ela traz o quê? Uma reação fisiológica, que vai levar a uma ação. Então, veja, quando você percebe a emoção que está vindo a partir desse pensamento, você escolhe que emoção você quer sentir. Não é? É uma escolha. Então, por exemplo, se você... Fala, Sandra, fala. Não, não. É isso. Lembra, mais uma vez, crença é pensamento. E ela é a mãe das emoções, tá vendo? Crença é pensamento, é a mãe das emoções. Pode falar, Lili. Não, eu só ia colocar a questão do exemplo aqui. Por exemplo, quando você está falando de sonho, como muitas pessoas pensam que os sonhos são impossíveis, sonhos são grandes demais, né? Você pode estar tendo um sonho muito grande, que você acha que é muito grande por causa das suas crenças, mas ele pode nem ser tão grande assim. Agora, se você olha para o seu sonho e pensa que as pessoas vão rir de você quando você falar sobre ele, que emoção você vai sentir nesse momento? É o que? Medo? É angústia? E o que isso vai trazer para você? É um frio na barriga? Né? É uma paralisia? Então, o que vai acontecer? Então, é importante que você tenha essa consciência para você começar a falar sobre o seu sonho também e escolher o que você quer sentir, o que você quer, né? Qual ação você escolhe realizar a partir disso. E se você vai ser fiel à sua essência, ou se você vai tentar caber nas realidades múltiplas dos outros e dos outros sistemas. E isso aí é uma escolha, né? Eu vou falar aqui do meu sonho quando eu fiz o show Mimimi, né? Eu tenho um sonho, realmente é um sonho que se transformou em projeto e que está se realizando. É acabar com o mimimi do mundo em 300 anos. 300, não era, Lili, que eu falava? 299 300 e agora. 350. Agora é Agora é 299. 299 anos. Agora é 299 anos, indo quase para os 298. Mas, sinceramente, eu acredito que é possível. Acredito tanto que é possível que essa turminha do Show Mimimi já se encontra inserido num projeto para a escola, está aqui na Casa de Sonhos,
já tem profissionais escolhendo aprender sobre ele. Então, muita gente deve ter rido, riram do nome, riram de tudo, mas eu sinceramente acredito que com isso a gente consegue terminar com a miséria do mundo, com a pobreza do planeta, com a escassez, que a gente consegue elevar quanticamente uma população, uma nação, uma massa crítica, para quê? Para que a gente consiga viver mais na prosperidade, na abundância, na alegria, na felicidade, e não na escassez. E você falando de miséria, Sandra, eu me lembrei de uma experiência da qual eu participei que foi muito interessante para mim, né? Muito interessante, que mostrava exatamente isso. Todos nós participamos da mesma experiência, né? Era um grupo de pessoas. E nessa experiência eu senti o seguinte: muitas olharam para isso como dor, como problema, como desconforto, e outras olharam para isso como uma possibilidade de aperfeiçoamento, de melhoria. E aí eu tive a oportunidade de enxergar isso no campo. Isso foi maravilhoso. Por quê? Cada gemido, cada reclamação que eu ouvia, formava no campo uma forma meio que petrificada. E cada sentimento, cada emoção, cada tom da música que você enxergava como algo bonito, formava no campo algo colorido, uma forma harmoniosa e esteticamente perfeita, né? Lembra essa mandala que a gente está vendo aqui no slide? Então, eram formações que iam acontecendo e cada uma de uma cor diferente, de maneira tão harmoniosa. Então, gente, essa miséria do mundo que a gente vive hoje é exatamente pelas escolhas de nós, seres humanos. E quando você olha para tudo que acontece na sua vida e você encontra a oportunidade de se alegrar e de agradecer, é isso que nós estamos criando: mais alegria, mais harmonia, mais gratidão. Agora, se você escolhe reclamar, não é? Falar mal, o que você está criando? É exatamente isso. Escassez. É muito real. Total escassez. Total escassez. É isso aí. Então, o que você quer? Eu lembro que alguns... Trazendo para a sua vida. Eu lembro que há alguns anos, né? Desculpa, Lili, te interrompi. Não, era isso. Eu lembro que há alguns anos circulou no WhatsApp um postzinho dizendo assim: Deus te dá mais daquilo que você pede. Então, se você reclamar é clamar 2 vezes. Ele vai te dar mais disso. Exato. Então, se você tem gratidão, vai te dar mais isso. Então, mais uma vez, né? Então, veja só o que a Lili falou. Quando as pessoas reclamavam, choravam, lamuriavam, formava algo como algo petrificado, que não se movia. Lembra que eu falei que o julgamento, a reclamação, a vitimização te leva para um não movimento? É como se você ficasse aprisionado em si mesmo. Então, imagine o que é a gente pensar nisso. Imagine o que é a gente não perceber o que há de lindo e maravilhoso em nós mesmos. Mas só ficar olhando para o que está faltando. Vai faltar cada vez mais. Ficar olhando só porque a gente ainda não é. Vai deixar de ser cada vez mais. E aí, Sandra, eu acho que a gente pode aproveitar e falar desse próximo slide aqui, depois voltar nesse, que é essa questão da consciência coletiva, não é? Porque essa consciência de grupo em larga escala tem efeitos no mundo físico. Então, a miséria que a gente está vendo hoje é consequência desses nossos pensamentos e das nossas escolhas. Há muitos anos atrás, eu conduzia um grupo de estudo espiritual, espiritualista. E vinham muitas coisas na minha cabeça assim, que eu intuía e que eu nem... não tinha isso na literatura, ou pelo menos eu não tinha acesso a isso na literatura. Quando eu falava as coisas, depois de algum tempo, a minha mãe que vinha com um olho desse tamanho, falando: eu li isso aqui, estava aqui, ó, aquele negócio que eu estava falando. Eu não tinha tido acesso a isso.
Uhum. E eu falava naquela época de um DNA energético, que a gente tinha um DNA energético. Assim como a gente tem uma assinatura energética, que é o conjunto do quê? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é a nossa atitude perante a vida, entendendo atitude como esse conjunto de pensamentos, sentimentos, emoções e ações, né? Então, que forma a atitude que tem a ver com a nossa escolha, que é o quê? É o nosso comportamento para a realização de tudo isso, né? Então, quando fala assim, a consciência do grupo em larga escala tem efeitos no mundo físico? Tem, gente. Eu não entendia na época como que eu podia ser responsável pela fome lá na Etiópia. Como? Do outro lado do mundo, como que eu sou responsável pela escassez da África? E aí eu comecei a pensar e a desenvolver assim, algumas coisas assim, que depois a gente viu que era, tipo assim, se eu tenho uma raiva, se eu tenho um ciúme, se eu tenho, enfim, aquilo vai para uma bolinha, vai para uma bolinha, para uma bolinha, para uma bolinha, para uma bolinha, e aquilo vai crescendo. É mais ou menos, e aí, mais uma vez, como é no micro, é no macrocosmo. A Lili, um pouco antes, ela estava falando sobre aquilo que você vai sentindo, você vai ressentindo e libera. Me lembra muito a caixinha do celular, as nossas experiências da vida, os nossos álbuns de fotografia. Então, se eu vivo um trauma que se relaciona a abandono, toda vez que eu acessar uma ferida que me leva ao abandono, eu vou olhar aquilo tudo. É como se eu tivesse clicado na minha pasta de Natal, por exemplo, mas eu falo assim, Lili, eu quero te mostrar uma foto que eu estou em frente à árvore de Natal. Aí eu vou ter que clicar na minha pasta, provavelmente que tem todos os natais, e procurar essa única foto que eu quero mostrar. Mas cada vez que eu tangenciar um abandono, ou algo como abandono, tudo isso vem junto. Uhum. Então, é a mesma coisa. O que acontece? Essa bolinha, essa bolha de raiva, de inveja, de ciúme, de amor, de gratidão, está crescendo, está crescendo. Em algum lugar do planeta, quando se forma, aí vamos dizer, lá no Sudão, está em guerra lá e tal, a raiva está gerando, está crescendo, está crescendo, está crescendo, ela cresce numa proporção que ela atrai todas essas bolinhas, ou essa bolinha que está indo tudo para lá, e outra coisa explode. É mais ou menos assim que acontece. Porque o que a gente pensa é energia. Essa energia está indo para algum lugar. Sim. Como a gente emociona, é energia também. Está indo para algum lugar. Então, a minha assinatura energética, né? É a minha assinatura energética. Então, vamos começar a pensar e a perceber se a minha assinatura energética contribui para a escassez ou para a abundância do mundo. Contribui para a minha escassez ou para a minha abundância? Contribui para a escassez da minha essência ou para a abundância da minha essência? Eu ando transbordando de mim? Nos últimos anos, todas as vezes que as pessoas fazem aniversário, eu desejo que no novo ciclo elas transbordem delas mesmas. Isso. Olha que coisa mais linda, gente, que você transborde de você. Gente, isso é bom demais. Já pensou? A gente transbordar da gente, ao invés de querer que outros transbordem para dentro da gente, olha só, né? Que outras coisas transbordem para dentro da gente, não, eu é que transbordo. Máquina nenhuma transborda para dentro de mim. Sistema econômico nenhum transborda para dentro de mim. Político nenhum transborda para dentro de mim. Eu vou transbordar. Gente, até porque
A luz pode ser uma velhinha pequenininha, ela é capaz de iluminar um imenso quarto escuro, que não é capaz de apagar uma pequena chama de vela. Sabe aquelas velhinhas pequenininhas de aniversariozinho que a gente bota, que tem que botar um monte para fazer, né? Às vezes, assim, por exemplo, 57 é quase uma fogueira em cima de um bolo, mas você bota uma, né? Ela é quase uma fogueira. Ela, então, ela não é capaz, nenhuma escuridão é capaz de iluminar aquela, apagar aquela chamazinha, mas aquela chamazinha é capaz de iluminar aquela escuridão. Agora, imagina se nesse mundão todo aí eu for uma chama acesa que encontra com a chama acesa da Lili, que encontra com a sua chama acesa, que encontra com outra, que encontra com outra, que encontra com outra. Gente, escuridão nenhuma do mundo, escuridão nenhuma de sistema qualquer vai ser capaz de apagar a luz da gente, porque a nossa essência não será apagada. É. E isso me lembra, Sandra, essa questão, né, quando você fala da vela, né, que pode ser uma chama pequenininha, do quanto ela é capaz de iluminar. Gente, é tão simples, e a gente tem que parar para poder perceber que nós somos livres para a gente sentir emoções positivas, como a Sandra tinha colocado lá atrás, de um padrão vibratório mais elevado. Olha só a alegria. Lembra que a alegria vibra em 540 Hz? Essa vibração de uma única pessoa é capaz de equilibrar o padrão de 750 mil pessoas, né? Então, assim, o fato de você ser a pessoa alegre da sua casa faz diferença não só na sua casa, mas, sabe, no Brasil, em parte do Brasil. Então, pensa sobre isso, tá? Pensa sobre as escolhas que você tem feito e sobre a sua responsabilidade para essa consciência coletiva. Nós somos muito responsáveis por tudo que está acontecendo. Então, faça a sua escolha nesse momento de ser luz, né? Aliás, você já é, de relembrar que você é luz e relembrar que outras pessoas também são luz, para que a gente possa ser contribuição, né? Para poder viver na abundância e na prosperidade nesse planeta. É isso aí. Ok? Então tá, vamos para o próximo então. E aí vamos falar de universo de novo, né? Solicitando a contribuição do universo. Sandra Ferrer. Universo, que escolhas posso ser e fazer hoje que me aproximam, Lili, eu não estou conseguindo ler, Do meu que me ser divino. aproximam Do meu ser divino. do meu ser divino, revelando a minha contribuição essencial e única para o mundo. Eu falei assim, eu não estou conseguindo ler, porque foi muito interessante, né? Isso daí também. A gente estava conversando sobre o módulo, e aí eu não tinha entendido por que de manhã tinha vindo essa frase, né? E tinha esquecido. Aí eu só acordei para poder colocar ela para digitar no celular, nem digitar, foi gravar, porque foi de madrugada. Uhum. E a gente construindo esse módulo, eu falei, eita, Lili, olha só, agora eu entendi por que veio, né? Uhum. Então, como seria nós acordarmos todos os dias e nos perguntar, ao universo, universo, que se requer para isso? Repetir essa frase como um mantra. Falar na minha essência divina, o eu sou que habita em mim. O que se requer é repetir o mantra, repetir o mantra. Por quê? Porque quando a gente repete o universo, ele responde às nossas perguntas. Então, cada resposta que a gente tem que gerar outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta, para que essa onda do ir e vir, do dar e receber, ela continue, ela continue, ela continue. Ela seja infinita, assim como é infinita a abundância. É infinito o bem que Deus nos quer. É infinito o bem que Deus quer para a gente. Que Ele escolhe que tenhamos. Gente, afinal de contas, Ele deu a vida por tudo isso, né? Jesus deu a vida por tudo isso. Independente da religião que você tenha, é um milagre o mundo, é um milagre você estar aqui. Sim. É um milagre. E cada um de nós, e se requer que cada um de nós assuma o milagre que é. Assuma a contribuição que veio dar aqui.
E muitas vezes a sua contribuição vai ser simplesmente ser você. E olha que maravilha! Simples. Você é a maior obra de arte, porque não existe ninguém igual a você. Não existe. Ah, Lili. Não, eu ia dizer que é simples assim, ser você. É isso aí. Então, Reconhecer. você Ai, fala, né? Você faz a pergunta, né, Sandra? E coloca, né? Reconhecer, pergunta perguntar de novo, e acolher. acolher a resposta, reconhecer, perguntar de novo, acolher a resposta, reconhecer, perguntar de novo e acolher a resposta. E assim, Dia a às dia. vezes às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu fui, mas as coisas pararam". Você parou de perguntar. A gente Você parou de perguntar, você se acomodou, você parou de perguntar, você parou de reconhecer, você entrou no automático. As perguntas funcionam para você sair do automático da sua vida, para se conectar ao universo. Gente, se não lembrar de nada, pergunta o que há de certo sobre isso que eu não estou percebendo, que se eu perceber vai fazer total diferença na minha vida. O que há de certo em mim que eu não estou percebendo, que se eu perceber vai fazer total diferença na minha vida. E pelo amor de Deus, por amor a Cristo, por amor a tudo que você mais ama no mundo, não se julgue. Não julgue os outros. Coloque tudo como sendo simplesmente um ponto de vista. É o E que é. olha que legal essa coisa do ponto de vista. Você que está me olhando aqui, você fala assim: ah, não, a Sandra está sentada num lugar que tem uma estante, tem um IP amarelo e um IP rosa ali do lado dela. E tem os bonequinhos, não sei o quê, não sei o quê. Tá. É ali que ela está. Não, aqui tem muito mais, mas o ponto de vista que você tem permite que você veja isso. Talvez se uma outra pessoa estivesse me vendo de um outro ângulo, ela iria ver outra coisa. Então, para dizer o quê? Que tudo tem a ver com a percepção daquele que vê. Tudo tem a ver com o ponto de vista daquele que vê. E como seria escolher ver sempre os melhores pontos de vista? Como seria construir sobre os melhores pontos de vista? Como seria construir e ver sobre os pontos de vista que criam mais para a minha vida? Que criam mais possibilidades, que me aproximam da minha autorrealização, que me aproximam da minha missão de vida. Aproximam, talvez de vida, com lições e com coisas, seja melhorar em um aspecto da vida da gente, e que a gente não consegue perceber porque a gente está ligado, lembra daquela coisa da feridinha, com o que está faltando. Com que achando Sandra está começando a falhar. a vida é um grande tabuleiro. O mundo é o tabuleiro da nossa vida. Nós somos os pinos e nós temos um vilão e temos também aquilo que nos move, é uma contribuição, né? Nós temos um vilão e temos uma contribuição para chegarmos na nossa totalidade, para chegarmos a essa comunicação com o universo, para chegarmos a manifestar aquilo que se requer de nós. Vamos perceber isso. Isso. Deixa eu vou ficar falando aqui. E se você tiver dificuldade, vai pausando o vídeo, vai escrevendo em post-its as perguntas que a Sandra colocou. Aliás, Sandra, você também tem um arquivo com as perguntas que a gente pode disponibilizar, não é isso? Para as pessoas colocarem no post-it. Por quê? Porque quando você começa a colocar post-its no seu computador, no armário, na parede, né, no espelho do banheiro, você vai se lembrando de fazer as perguntas até que isso se torne um hábito. Aí vai ficando mais fácil. Mas se você só fizer enquanto o módulo está aqui aberto para você, a sua rotina diária acaba fazendo com que você esqueça. Então, anote.
Anote para não esquecer e se lembrar, até que vire um hábito. E aí você não precise mais dos post-its, né? Ok. E aí, para a gente, então, fechar esse módulo, construa uma nova história dia a dia. Coloca no post-it também. Fale de amor e alegria, foque no positivo, cante, gente. Lembra do ditado? Quem canta seus males espanta, né? Então, cante músicas. Perceba o que as letras trazem de positivo para você. Porque mesmo aquelas músicas que você às vezes gosta da melodia, estão falando de coisas que não são tão agradáveis. Então, olhe para isso também e perceba que isso reforça suas crenças. Então, deixe de ouvi-las, né? Não é pela melodia que a gente tem que ouvir. Escolha. Escolha o que você quer ouvir. Escreva, né, as suas crenças fortalecedoras. Então, uma vez que você identificou as crenças negativas, ressignifique para positivas, escreva, e aí você pode escrever, lembra que a gente, quando era criança, quando errava alguma coisa, a mãe mandava escrever 100 vezes? Não precisa escrever 100 vezes, mas era uma forma de fortalecer isso, tá? Então, escreva, porque o nosso cérebro ele vai assimilando de formas diferentes. Escreva, verbalize, grave no seu gravador, escute, né, com a sua voz essas crenças ressignificadas, para que você possa ir reafirmando cada vez mais. Mas o mais importante procure escutar e sentir emocionalmente o que você está falando, porque verdadeiramente é isso, é emocientizar que vai fazer a diferença na ressignificação da crença. E ilumine o dia de alguém. Essa é uma prática maravilhosa, né? Liga para alguém, diz que você ama, diz que você está feliz, que você é grato que ela existe na sua vida. Sabe? Vai encontrando maneiras de ser alegria, de ser mais amor, de manter o seu padrão vibratório mais elevado. E contribuir para que o mundo seja mais leve e feliz. É assim que a gente vai florescer e ajudar os outros também a florescerem, não é? Sua mensagem final, Sandra. Gente, muitas vezes a gente fica pensando assim, tá, mas como é que eu vou me emocionar? Como é que eu vou emocionalizar isso? Como é que eu vou? Eu tenho um caminho que funciona para mim, por meio da gratidão. A gratidão é um portal que se abre para tudo. Quando eu começo a reconhecer a mim, quando eu começo a reconhecer as coisas da minha vida, quando eu começo a reconhecer. Algumas pessoas amam reconhecer a natureza, amam reconhecer o mistério desse universo. Mas quando a gente começa a reconhecer as coisas que aconteceram, o sentido de tudo que aconteceu na vida da a gente começa a se emocionar, a gente começa a perceber, a gente começa a abrir esse espaço, sabe? É como você traz. Então, traga gratidão. Faça o seu diário da gratidão, colocando 3 coisas e coloque assim, o que foi legal para você, por que foi legal e por que é importante. Faça, traga isso nesse momento, sabe? Traga essa força da gratidão, que onde há gratidão, há amor. E onde há gratidão e amor, não há julgamento. E aí é possível florescer. É isso, então. Gratidão imensa, né, a cada um de vocês, a você que está aqui conosco até esse momento. Que você possa realmente olhar para si, perceber que as sombras existem em todos nós e que está tudo bem. E que a partir delas você pode identificar as suas crenças e a partir disso reconheça, ilumine essas suas crenças, ressignifique e pratique no seu dia a dia. Não é algo fácil de se fazer, mas é possível. É dia a dia, um passinho de cada vez e a gente vai conseguir para que você possa sim realizar o seu sonho. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão pela oportunidade, gratidão por você ter escutado, gratidão pela sua vulnerabilidade. E gratidão por você aceitar, porque eu acredito que você tenha aceitado. Sair desse espaço e experienciar isso. Cada vez mais, diariamente. Tá bom? Perfeito.
grande. Beijo para vocês. Ótima semana.